Oi, gente, tudo bom? Então, dando sequência aos devocionais da nossa igreja, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder da gratidão. E para isso, eu quero começar a ler um texto que está em Salmos, capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendize o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando eu penso nesse texto, quando eu falo a respeito de gratidão, eu penso a respeito de gratidão, a gente entende que gratidão é uma emoção, né? É uma emoção e ela envolve um sentimento e um desejo de querer responder, de querer devolver algo bom que a gente recebeu de alguém, que a gente recebeu de Deus. E quando eu penso na nossa igreja hoje, na igreja no mundo hoje, eu penso que é uma das coisas das quais a gente não foi muito ensinado a fazer. Então a gente está sempre preocupado em pedir muitas coisas para o Senhor. E no tempo que a gente vive hoje, pensar em gratidão é um desafio e ao mesmo tempo uma conquista muito grande. Porque em tempos de dificuldade, a nossa oração, o nosso foco, ele é muito estabelecido para que a gente peça, que Deus intervenha, que Deus venha, que Deus nos livre, que Deus faça. E às vezes a gente esquece, sim, de ser grato ao Senhor pelas maravilhas que Ele já fez na nossa vida até hoje e que até os momentos de dificuldade também são para a glória dEle, e a gente pode extrair desses momentos de dificuldade um grande crescimento, uma grande bênção do Senhor está por trás desses momentos também. Quando eu li o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que ele está dizendo aqui? Que em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, nós devemos ter um coração grato, porque o agradecimento, a gratidão, ela atrai para a nossa vida a presença do Senhor. A gente não pode negligenciar a gratidão por todos os bons feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Então eu queria falar hoje a respeito de alguns pontinhos para a gente pensar acerca da gratidão. Provérbios 3, versículo 6 diz assim: Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Primeiro ponto que eu queria falar hoje é que a gratidão ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Aqui, quando a gente vê esse texto, ele vai falar que o salmista, quando o salmista reconheceu Deus nas situações que ele estava vivendo, o Senhor endireitou a vereda dele. Então, quando a gente é capaz de enxergar o que o Senhor está fazendo e reconhecer a mão dele na nossa vida, a gente vai ver o Senhor mudando a nossa história. Ou seja, muitas das respostas que a gente procura, muitas das respostas das quais a gente gasta tanto tempo buscando, elas estão na nossa gratidão. Quando nós somos gratos ao Senhor pelo momento em que estamos vivendo, pelas situações que estamos passando, Ele nos dá a resposta da que nós tanto buscamos. Segundo ponto que eu queria falar hoje é que a gratidão tem o poder de trazer vida onde havia morte. Esse é um texto que eu gosto muito, que está em João capítulo 11, e é a história de Lázaro. O Senhor disse assim: Tiraram, pois, a pedra de onde o morto estava. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves e que eu disse tudo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que elas creiam que tu me enviou. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Nesse texto da ressurreição de Lázaro, a oração que Jesus fez foi: Pai, eu te dou graças. Em nenhum momento ele chegou ali, repreendeu o espírito da morte, gritou com os homens, falou sobre o que havia acontecido. Ele agradeceu ao Senhor porque ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós precisamos ter essa postura como a de Jesus, dar graças em todas as coisas, agradecer ao Senhor até pelos momentos difíceis. Terceiro ponto que eu queria falar é que a gratidão tem o poder de trazer contentamento. E contentamento é uma das coisas que a gente menos é ensinado. Em João, capítulo 6, diz assim:
É o texto que fala sobre a multiplicação dos pães. Não vou ler ele inteiro porque ele é muito comprido, mas num dos versículos diz assim: Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados com eles. E da mesma maneira se fez com os peixes, e eles comeram tanto quanto desejaram. Se não há contentamento pelo que o Senhor tem nos dado, ele também não vai multiplicar. O que essa história tão conhecida ensina pra gente? Que mesmo que tenhamos pouco, mesmo que a gente não tenha aquilo ainda, que na nossa ideia é o ideal para o que a gente sonha, para o que a gente planeja, se somos gratos com o que temos, teremos para compartilhar, haverá multiplicação, seja multiplicação de fé, seja multiplicação de ânimo, seja multiplicação de amor, em muitos casos multiplicação financeira. O Senhor Jesus, ele nos ensina a todo tempo que reconhecer quem o Pai é e ser grato pelas coisas que o Pai nos dá, faz com que a bênção dele nos acompanhe. O que é a bênção do Senhor? É ver grandes coisas acontecerem na nossa vida? Não, a bênção do Senhor é a presença dele. E se a presença dele está na nossa vida, nós temos tudo o que precisamos. Guarda isso, a gratidão é uma chave para a multiplicação na nossa vida. Se não somos gratos, não haverá multiplicação. A gente tem que ter cuidado com a ingratidão do coração, porque a ingratidão, ela é um dos sinais dos últimos tempos. Ela é um fruto da malignidade, ela é um fruto da iniquidade. Então, quando a gente não consegue ter o coração grato, mas a gente vive insatisfeito com as coisas da nossa vida, na verdade, nós estamos revelando um fruto de iniquidade. E a iniquidade, ela não vai atrair a glória do Senhor. Bom, eu gostaria de falar também sobre um último ponto pra gente refletir. É que a gratidão tem poder quando ela é uma expressão de todo o nosso coração. Ai, muito obrigada por isso. Isso não é uma expressão do coração. Não quer dizer que também o que a gente fala quicando de alegria seja uma expressão do coração. A expressão do coração, ela tem a ver com sinceridade. Em Lucas, capítulo 17, diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. E um dos 10, observando que foi curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, lhe agradeceu. E esse era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Ele não achou nenhum dos outros que voltasse para render glória a Deus, a não ser este. Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que a gratidão silenciosa, ela não nos é útil. A gratidão, ela vai gerar na nossa vida uma expressão de louvor. A gratidão, ela vai gerar na gente uma intencionalidade de que a gente mostre que somos gratos, de que a gente revele com a nossa vida, com a nossa fala, com atitudes pensadas, de que de verdade somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso eu penso que a gratidão no dia de hoje, ela é um grande desafio para mim e para você, porque nós estamos muito preocupados com o amanhã. Nós estamos muito preocupados com o que a gente haverá de vestir, comer, como estará a nossa saúde, e tudo isso é legítimo, é importante, mas nós precisamos compreender que o mais importante de tudo nós já recebemos no Senhor, que é o seu amor, é o que Ele fez pela gente na cruz. E se nós não estivermos dispostos a carregar a cruz dele e a injúria da cruz dele, o nosso coração nunca será grato. Sabe, querido, eu queria ler também um último texto que está em Salmo, capítulo 14 e o capítulo 50, no versículo 14 e versículo 23. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ou seja, gratidão é uma oferta ao Senhor. A gratidão é uma oferta e uma forma de honrarmos
ao nosso Deus. Deus se interessa tanto, tanto que o nosso coração seja grato, porque Ele sabe que só com um coração grato a nossa visão da vida, a nossa visão do mundo pode ser transformada. Que nesses dias de tantas incertezas, uma delas nós tenhamos. Que o nosso coração transborde de alegria por todas as coisas que o nosso Deus tem feito por nós. Que o Senhor te abençoe. Amém.